Supõe tu um campo de batatas e 2 tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas, se as 2 tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, fomos apresentados pelo protagonista narrador a uma figura bastante peculiar, Quincas Borba, um amigo da juventude que ele reencontra anos mais tarde, vivendo maltrapilho pelas ruas até se tornar herdeiro de uma grande fortuna. Restabelecido, a sociedade burguesa cria um curioso sistema filosófico, o humanitismo, uma sátira às correntes filosóficas e cientificistas do final do século XIX, em especial o positivismo de Comte e o darwinismo social de Charles Darwin, que exaltavam a luta pela sobrevivência e a seleção natural como princípios da vida social. Para explicar essa filosofia de seleção natural, Quincas Borba, já nesse livro, apresenta a seu amigo Rubião a analogia que eu li na abertura do vídeo e cuja expressão, ao vencedor, as batatas, sintetiza o conceito defendido pelo humanitismo, de que, na competitiva e implacável luta pela vida, vencem os mais fortes com o objetivo de garantir o bem maior, a perpetuação da espécie, uma crítica de Machado de Assis ao caráter desumano e antiético embutido na ideia da lei do mais forte, que busca justificar e naturalizar as desigualdades sociais. Bom, o fato é que os episódios em que Quincas Borba se esforça para relacionar todo e qualquer evento à sua filosofia absurda rendem alguns dos momentos mais divertidos de Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas que pouco a pouco descortinam também a degradação psicológica do personagem, que fica cada vez mais louco até morrer na casa de seu discípulo Brás Cubas. Deixemos Rubião na sala de Botafogo batendo com as borlas do chambre nos joelhos e cuidando na Bela Sofia. Vem comigo, leitor, vamos vê-lo meses antes à cabeceira de Quincas Borba. Quincas Borba, publicado em 1891, é o segundo volume da chamada trilogia realista de Machado de Assis, formada ainda pelas obras-primas Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro, e explora, de forma irônica e mordaz, questões como a ambição, a loucura e a manipulação social, apresentando uma crítica sutil e ácida à sociedade burguesa do final do século XIX. A principal diferença estrutural desse romance para os outros livros da trilogia é a voz narrativa. Aqui temos um narrador onisciente em terceira pessoa e não em primeira como nos outros dois, mas que preserva em sua linguagem o mesmo tom irônico dos demais, se utilizando inclusive também do recurso de interlocução para estabelecer diálogos diretamente com o leitor em diversos momentos da narrativa. A trama de Quincas Borba inicia mostrando Rubião já um homem rico. O narrador convida então o leitor a voltar no tempo e entender como ele chegou até ali. Meses antes, após a morte de Quincas Borba, Rubião, então um modesto professor de Barbacena, se tornou herdeiro da fortuna do amigo filósofo amalucado com a condição de cuidar de seu cachorro, também chamado de Quincas Borba. O novo rico decide então se mudar para o Rio de Janeiro, onde acaba se tornando uma vítima da mesma filosofia que o enriqueceu. Rubião é o arquétipo do homem comum que é consumido pela própria ambição e fraqueza de caráter. Na viagem para o Rio, ele conhece o casal Sofia e Cristiano Palha, figuras responsáveis por selar seu destino nessa história. Com a anuência do marido, ela seduz o rapaz, que movido pela paixão e culpa por um adultério que não se realiza, acaba sendo manipulado pelo casal, que se aproveita de sua ingenuidade para tirar proveito financeiro e alcançar a ascensão social.
E eles não são os únicos nessa história a fazer de Rubião sua vítima. A ascensão e queda do protagonista é narrada com uma ironia que beira o trágico, revelando como a ingenuidade pode ser devastadora em uma sociedade dominada pela hipocrisia e o interesse. Sua trajetória é uma representação da vulnerabilidade humana frente às ilusões do poder e do status social. À medida em que a fortuna de Rubião é sugada pelo casal Palha e outros amigos interesseiros, sua saúde mental também se deteriora e ele acaba descartado por todos que um dia ajudou, encaminhando a história para o tipo de conclusão pessimista e melancólica que se espera de uma obra alinhada ao realismo. Ao final, vemos ironicamente refletida em Rubião a filosofia do humanitismo. Após ser manipulado por pessoas mais espertas, acaba derrotado e sem nada. Ao vencedor, as batatas. É simplesmente humanitas. Além disso, a partir da leitura desse romance, podemos realizar diversos questionamentos, e um deles foi levantado ainda em 1893 em uma crítica de Araripe Júnior, disponível nessa minha edição aqui da Oblique, onde ele diz o seguinte: quem nos diz que este personagem não seja o Brasil? E, de fato, tomando esse viés, facilmente podemos atribuir a ingenuidade, a ambição desmedida e a forma como Rubião se permite ser explorado como uma alegoria do nosso país, mesmo nos dias de hoje. É inclusive uma ótima reflexão a ser suscitada em uma prova de vestibular. Fica a dica. Mas, vendo A Morte do Cão narrada em capítulo especial, é provável que me pergunte se o seu defunto homônimo é que dá o título ao livro, e por que antes um do que outro. É interessante observar que o título do livro, ao evocar o nome de um personagem que não é o protagonista, reforça a ironia da prosa machadiana. Rubião é o protagonista de fato, mas é Quincas Borba quem molda o destino dele e permeia cada aspecto de sua vida como uma sombra invisível. Embora Quincas Borba, o homem, tenha morrido ainda no início da trama, sua presença metafórica e sua filosofia influenciam profundamente o desenrolar dos acontecimentos, sendo quase um personagem fantasma que perpassa todo o romance. O cachorro, Quincas Borba, é a representação mais simbólica da existência e influência constante de seu finado tutor na trajetória de Rubião, e a única figura que permanece fiel a ele até o fim dessa história. Quincas Borba foi adaptado para o cinema em uma produção de 1987, escrita e dirigida por Roberto Santos. O filme transporta a trágica história de Rubião para a época contemporânea e segue direcionamentos bem diferentes do que encontramos aqui no texto de Machado de Assis, ainda que preserve a essência pretendida pelo autor. Por se tratar de uma obra já em domínio público, Quincas Borba pode ser encontrada gratuitamente na internet, além de ser publicada por diversas editoras. Eu, particularmente, recomendo edições que tragam notas e textos complementares que proporcionem uma experiência de leitura mais agregadora, como é o caso das publicadas pelas editoras Panda Books, Ateliê Editorial e Moderna. A minha edição da Oblique anotada é a mais completa nesse sentido, atualmente disponível no mercado editorial e ideal para quem quer se aprofundar mais nessa leitura. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar links para adquirir esse livro através do site da Amazon. Lembrando que ao comprar através deles você estará ajudando o canal e desde já eu agradeço. Também vou disponibilizar o link dessa minha edição aqui da Oblique, que só é vendida pelo site da editora, ok? Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de dar aquele joinha, comentar se quiser e também de se inscrever aqui no canal caso ainda não esteja inscrito, além, claro, de me seguir nas redes sociais. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!